Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema que, embora desafiador, é fundamental para a gente entender a experiência humana: o desejo. A ideia é explorar como algo que nasce bom pode se corromper e, mais importante, qual é o caminho de volta? Qual é o caminho para a restauração? Tudo isso com base na profunda análise de Samuel dos Santos Mafra. Vamos juntos iluminar alguns cantos mais profundos da nossa alma. Para guiar essa nossa conversa, a gente vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos entender a origem do desejo como algo dado por Deus. Depois, vamos ver o momento em que ele se transforma em luxúria, as diferentes faces que a impureza pode ter e, claro, as cicatrizes que ficam. E para fechar, vamos falar de esperança, do caminho da restauração. Então, o ponto de partida é crucial. É preciso entender que desejos como o de se alimentar, de ter companhia, ou mesmo o desejo de intimidade, não são coisas ruins, de jeito nenhum. A análise os coloca como presentes de Deus, parte do projeto original para uma vida plena e cheia de significado. E é aqui que a gente vê a grande virada, né? A diferença entre o desejo natural e a luxúria. De um lado, um dom divino que impulsiona para a vida, para o amor, para a união. Do outro, esse mesmo desejo, só que agora distorcido, um ídolo egoísta, descontrolado, que só busca a própria satisfação. É a mesma energia, mas com propósitos totalmente opostos. Tá, mas qual é a linha que separa uma coisa da outra? Onde exatamente o desejo que é saudável se transforma em algo destrutivo? A análise que a gente está seguindo traz uma analogia que, olha, é fantástica para explicar isso. Pensa num rio. Quando ele corre ali, no seu leito, contido, ele é fonte de vida. Ele irriga a terra, sustenta as plantas, mata a sede. É uma força poderosa, mas controlada e benéfica. Essa é a imagem do desejo funcionando como foi projetado para ser. Agora, em total contraste, a luxúria é esse mesmo rio, essa mesma força, só que transbordando. É uma enchente que sai do seu curso, invade tudo e causa destruição por onde passa. A energia é a mesma, mas o resultado é ruína. E aí fica a pergunta, por que essa possibilidade de transbordar existe? A análise vai fundo e nos leva ao conceito do livre-arbítrio. Citando C.S. Lewis, a ideia é que a liberdade de escolher o caos, a enchente, é exatamente o que dá valor e significado à escolha pelo amor, pelo bem, pelo rio em seu curso. Beleza, entendido o conceito geral, vamos agora mergulhar nas manifestações práticas disso. Como essa corrupção do desejo aparece no dia a dia? O estudo se aprofunda em 3 palavras-chave do grego que ajudam a gente a ter mais clareza sobre isso. Primeiro, temos a epitúmia, que a gente traduz como luxúria. Esse é o ponto de partida, sabe? É o desejo fundamental que se desordena, que perde seu propósito original e se torna um fim em si mesmo, um ídolo. Em seguida, vem a acatarsia, ou impureza. Aqui, o foco muda para o campo de batalha interno. É a contaminação da mente, dos pensamentos, do coração. É o que acontece antes de qualquer ação externa ser tomada. E por fim, chegamos na azeugeia, a lascívia. Essa é a manifestação final, externa. É o comportamento aberto, sem vergonha, sem autocontrole, que ignora qualquer noção de decência ou reverência. Basicamente, é a jornada completa, da intenção corrompida à ação descarada. E um exemplo muito claro disso tudo que a análise aponta é a pornografia. Ela é descrita como essa força que pega um ser humano e o reduz a um objeto, que distorce completamente a ideia de sexualidade e, pior, vai construindo verdadeiras prisões invisíveis na mente de quem consome. E olha que interessante, nesse ponto a análise se torna muito pessoal. O autor compartilha um momento decisivo, uma declaração de vontade. Não vou pecar novamente. Isso é muito poderoso porque mostra que a mudança real, a ruptura de um ciclo, começa com uma decisão firme. E para explicar a questão dos pensamentos impuros, essa analogia dos pássaros é perfeita, né? Um pensamento pode passar pela cabeça, assim como um pássaro voa sobre ela. A questão não é essa. A questão é a escolha de pegar esse pensamento, alimentá-lo, dar atenção a ele até que ele faça um ninho ali. A responsabilidade está em não deixar o ninho ser construído. Ok, já entendemos o que é, como se manifesta, mas e daí? Qual é o custo real disso? A análise agora detalha as consequências, as cicatrizes que ficam, tanto no nível espiritual quanto nos nossos relacionamentos. Para a gente ter uma noção do peso disso, a análise traz uma citação de Mike Murdock que é bem forte. A ideia aqui é que não se trata de um errinho qualquer.
mas de uma força silenciosa e mortal, que, se não for confrontada, pode realmente empurrar a vida de uma pessoa para a destruição. Espiritualmente falando, os efeitos são profundos. Cria-se uma barreira, uma distância de Deus. A sensibilidade espiritual vai se perdendo. E muitas vezes isso leva a uma escravidão, um vício que força a pessoa a viver uma vida dupla, cheia de mentiras. E claro, isso transborda para os relacionamentos. O estrago é igualmente grave. A impureza destrói a confiança, que é a base de qualquer relação saudável. A capacidade de amar de forma genuína fica distorcida. E o resultado é, muitas vezes, isolamento, vergonha e a destruição de laços preciosos. Mas, e essa é a parte mais importante, a análise não termina nesse cenário sombrio. Muito pelo contrário, ela aponta para uma mensagem de esperança, mostrando que existe sim um caminho para a cura e para a restauração. E essa jornada de volta à pureza é apresentada como um processo claro, com 4 etapas. Tudo começa com a convicção que vem do Espírito. Isso leva a um arrependimento genuíno, uma mudança de rota. Daí vem a purificação pela fé em Jesus. E, por fim, a santificação, que não é um evento, mas um processo contínuo para a vida toda. E como isso acontece no dia a dia? Na prática? Bem, o Espírito Santo atua como um guia, usando as Escrituras para nos direcionar. Ele trabalha renovando a nossa mente, produzindo fruto do domínio próprio e, algo essencial, nos conectando a uma comunidade de apoio, porque ninguém consegue caminhar sozinho. E para fechar essa ideia, tem uma analogia moderna que eu achei sensacional. O Espírito Santo agindo como um personal trainer espiritual. Ele não faz o exercício por nós, mas ele nos treina, nos fortalece, nos equipa e nos prepara para os desafios dessa corrida da vida. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. Ela sintetiza a escolha central de toda essa reflexão. O desejo vai ser esse rio que gera vida ou vai ser deixado solto para se tornar uma enchente que causa ruína? A escolha, como vimos, está sempre presente.